Contamos con traducción simultánea al portugués y al español. Pueden elegir el idioma de su preferencia en la barra inferior de Zoom, eligiendo el icono del globo. Para este webinar temos tradução para o espanhol e português. Você pode escolher o idioma de sua preferência na janela inferior da barra do Zoom. Al final del webinar tendremos un espacio de diálogo y nos tomaremos una foto de registro. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. En este webinar, nuestros colegas del Instituto Mamiragua presentarán soluciones y herramientas de abastecimiento de agua y saneamiento, basadas en tecnologías sociales, junto con una guía práctica para tratar aguas turbias en comunidades rurales de la Amazonía. Invitamos a Joao Paulo Borges, doctor en saneamiento por la Universidad Federal de Minas Gerais, con 15 años de experiencia en el área de saneamiento en la Amazonía, quien presentará algunas soluciones prácticas desarrolladas con comunidades, así como una guía para el tratamiento de aguas en ríos de la Amazonía en situaciones de emergencia. Bienvenido, Joao. Te damos paso. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês estão vendo a minha apresentação Muchas adequadamente? gracias, buenas Correcto. tardes. ¿Están viendo ustedes mi Ok. presentación? Quero, primeiramente, agradecer o Antes de todo, convite quiero agradecer la da, invitación da WCS e de desse la grande WCS, projeto este grande Águas Amazônicas, proyecto né? Alianza É uma Aguas iniciativa muito Amazónicas, que es importante una para iniciativa muy trabalhar com os importante recursos para hídricos de uma trabajar con região los tão grande. recursos hídricos de esta Hoje eu región vou tan falar um pouco para grande. vocês Ahora sobre voy o a hablar saneamento aqui sobre na nossa el região saneamiento dentro de amazônica e nuestra mais región especificamente na região amazónica do Médio y Solimões. específicamente O cerca Brasil, al río Salimões. estima-se que há En Brasil hay 4 milhões de 4 pessoas que millones de ainda praticam a personas defecação a céu aberto. E que aún números do practican este governo tipo de actividad a brasileiro cielo abierto estimam que y no también que se norte do estima que en país, el norte del país 3,8 milhões de pessoas 3 o ainda 4 não millones de têm personas uma no tienen conexão una conexión do esgoto com de fossas desagüe sépticas ou com algum sistema de con tratamento. Então, sistema de infere-se que essas tratamiento y pessoas condiciones adecuadas. Y também. esas personas é, también, Um momento, pessoal. Então, como eu perfecto. dizia, Entonces, em como Brasil há mencionaba en muitos Brasil, milhões de pessoas hay que muchos praticam millones de a personas defecação a céu aberto. que O practican la Brasil é um país defecación a muito cielo grande, abierto. então Es un existe uma país diferença demasiado grande. significativa de Existen muchas atendimento de diferencias esgoto entre significativas as regiões do Brasil. sobre cómo Enquanto a região se mais rica, trabaja con lo que es 83% das pessoas têm el uma red del cobertura com alcantarillado y saneamento, tienen na más o região menos el norte do 82% de Amazônia, somente personas que sí tienen 14% de estas pessoas redes têm de acesso ao saneamiento. Sin esgoto. embargo, al norte Por que tenemos que que el isso ocorre? 14% siguen Além dos teniendo problemas dificultades. políticos, Porque esto sucede, existe uma aparte de los situação sistemas geográfica. políticos, A también se debe Amazônia a é muito situaciones grande. geográficas. O El Brasil tem Amazonas es áreas demasiado grande y existen que são zonas sujeitas a que son alagamento sujetas de anual natural, né? alargamiento Então, todos os anos de chove. redes E naturales. essas áreas se Entonces, en alagam. estas Neste mapa, áreas eu estou mostrando as vemos áreas inmensas áreas que deben ser sujeitas a cubiertas. alagamentos anuais em Y verde vemos aquí e rosa. también áreas largas, Esse grandes, alagamento donde pode ser menor utiliza, de até 10 hay metros. persistencia Então, de é uma variação muito grande. inundaciones que son propensas en estas Isso áreas. Aparte de precisa eso, pensar em tenemos que tomar en tecnologias que cuenta sejam la tecnología, adequadas que do ponto sean de vista adecuadas desde el ambiental punto de vista e do ambiental ponto de vista social. Então, y uma social. comunidade que fica Entonces, alagada de 2 a 4 meses por ano não pode que receber una uma comunidad que fossa normalmente séptica tiene este comum. tipo de Então, ela não inundaciones vai 2 o 4 funcionar veces al bem. año, Então, é no va preciso a pensar em poder soluções abrazar esas tecnologías de compatíveis forma adecuada. com os Entonces tenemos ambientes que e, mais pensar importante, uma tecnologías que solução abracen las tecnológica que as condiciones que tienen estas pessoas se zonas apropriem, que as y pessoas sobre todo utilizem, que as tecnologías que pessoas las gostem. personas o los pueblos Pensando nisso, abracen y también utilicen nós aqui do adecuadamente. Instituto Entonces, Mamirauá, ao pensando en longo de eso muitos dentro de anos, nuestra fundación, fomos pensando em hemos diferentes pensado en arranjos de tecnologia diferentes para o tipos tratamento do de esgoto mejoras e para depois de uma este pesquisa intensa de tratamiento de 4 anos, alcantarillado, ¿no? nós Luego de una desenvolvemos então pesquisa a de fossa 4 años, alta hemos comunitária.
desarrollado este proyecto mas é de uma foz alta tecnologia comunitaria para fazer o tratamento de esgoto em para áreas realizar un superlotadas tipo de e ela foi tratamiento de certificada pela desagüe Fundação que Banco do Brasil. tiene una Essa certificación fundação a é través a de organizaciones principal, se não a brasileñas, única, instituição que que certifica también tecnologias tiene la sociais no país. Então, ter avaliación, um selo de cualificación certificação de una mostra que a organización tecnologia é robusta e brasileña ela já está que ha disponível para ser certificado su reaplicada em uso diferentes para lugares que no pueda país, ser por utilizado en condições muchos lugares diferentes. dentro de Então, a lugares fossa alta similares dentro de comunitária Brasil. nada mais é Entonces, do que esta um foz tanque alta séptico comunitario es seguido de um como un filtro tanque anaeróbio, séptico ambas seguido instaladas de em un cima de uma filtro plataforma que e se que são instalan direcionadas a lo para o alto de una sumidouro, plataforma que é um y buraco que escavado está no solo. unido Então, hacia un mesmo sumidero. com a cheia Entonces, dos rios, esto como no con caso cuando do se Maipo, llenan los ríos, o sistema específicamente de los tratamento márgenes, el continua sistema de operando. tratamiento E ele tem continúa uma operando peculiaridade. y É tiene um una sistema peculiaridad. considerado Es un semicoletivo, sistema ou seja, até considerado quatro semicolectivo. residências, Hasta cada uma com os 4 seus casas, banheiros, cada uno con direcionam o sus baños, refluente pueden para um sistema de direccionar, enviar tratamento. el Isso refluente para permite uma estos redução dos custos repósitos. e permite Entonces, en também eso nos va a a permitir que privacidade la para as famílias. privacidad Então, as famílias para podem cada una usar de o las banheiro familias que dentro de casa utilizan, cuando sem ellos nenhum problema. utilizan Pela la primeira sala de vez, baño, independientemente as cada uno de famílias dessa ellos. imagem Y las dessa familias comunidade también, dentro de puderam estas ter um banheiro comunidades, dentro de casa e não lograron precisaram ir tener, mais desarrollar, à elevar, floresta construir un para baño fazer as para suas poder necessidades, utilizar para en fazer a sus necessidade da necesidades sua vida. fisiológicas. Então, do ponto de vista Entonces, desde el tecnológico, apesar dos punto de vista desafios que a Amazônia tecnológico, a impõe, pesar de los existem desafíos de sim la Amazonía, soluções de existen saneamento que são soluciones de compatíveis saneamiento que com son a região. compatibles con la Mas eu región. trago uma reflexão aqui Pero importante. acá les presento una A reflexión, engenharia, pero la então, ela ingeniería resolve tudo por si só? resuelve todo por sí É claro misma. que não, né? Claro que no. Então, numa Entonces, perspectiva de muitos dentro de una anos, perspectiva uma a autora muchos muito años a famosa, futuro, a una Catarina de autora Albuquerque, que foi muy a famosa como relatora dos Catarina de direitos humanos Alburquerque, na ONU, que ela fue disse que la toda ação escritora que de los tenha derechos humanos impacto dentro de la no ONU, acesso tenemos que toda la acción tiene un à impacto água e ao en saneamento el para as acceso pessoas, de las ela personas al deve agua, proporcionar oportunidades específicamente de en las participação, regiones né? Então, os usuários, os sudamericanas. moradores, as Entonces tenemos que pessoas tener que que las estão personas implicadas, que elas têm están, que ter a oportunidade de que forman participar das parte de esa tomadas de zona tienen decisões. que Então, deve participar ser en la sua toma de papel. Ela tem decisiones que sobre los participar proyectos que se daquilo. requieren. E o que nós aqui no Instituto Y, Mamirauá nós observamos y acá ao longo lo das que miramos décadas de dentro de atuação na esta região é perspectiva son las reglas justamente que isso. tiene nuestra Os región. Es processos justamente eso, sobre el participativos, proceso de fazer parte das participativo discussões, para das que las decisões, de comunidades sean como vai parte de esas ser, como não vai discusiones ser. y cómo Esses será, cómo processos se desarrollará ese participativos proceso conduzem participativo, à conducen apropriação a la das tecnologias apropiación de de los saneamento. Então, as proyectos de pessoas vão saneamiento. gostar, vão Entonces conter es lo que como seu, ellos, las comunidades, elas van a vão gustar se de ese tipo de apropriar proyectos, se dessas van a tecnologias apropiar de esas se elas tecnologías participarem si dos processos. esas comunidades participan dentro de los procesos. E como ¿Y que ocorre a cómo, participação y no campo? Como que cómo é se da esta participar, né? Como é esse participación? processo? ¿Cómo A es participação participar en ese ocorre de diversas proceso? formas. Esta Acontece ocurre de em varias diversas formas, reuniões en nas diversas, comunidades, muchas reuniones reuniões dentro de las comunidades. que agregam os moradores que receberam as tecnologias, También em se muitas adicionan decisões los diversas. pobladores que Então, ya existe muita conocen la discussão, tecnología. Existen muito debate eh, para saber diálogo, como vocês debate acham que é para uma tecnologia saber, ideal, para qual que seria o ellos melhor sepan momento para cómo instalar, podríamos mejorar quem la que vai fazer tecnología, o cuál sería el pagamento mejor deste momento de serviço, instalarlo, onde cuánto as sería el costo tecnologias para la serão instalación, instaladas, como que vai en ser qué a partes gestão serían dessas instaladas, cómo tecnologias ao longo sería do tempo. la Então, tudo gestión de isso las nós mismas. Todos discutimos esos com os temas se moradores antes dialogan de con los simplesmente pobladores. levar uma tecnologia. E Más uma allá de solo participação muito llevar la importante tecnología, são as también obras la de instalação. participación Então, quando as importante pessoas de ellos, participam específicamente en das cuando hablamos de la instalações, participam instalación. das obras, elas Ellos acabam también les gusta também participar de se cómo se apropriando ejecutan los mais, né? proyectos y Acabam se van encarando apropiando essas
y ellos también tecnologias aprenden a como algo afrontar la familiar tecnología entre os como seus, né? algo, E eu un gostaria tipo também de familiar. destacar aqui Otra cosa que a destacamos es importância da la mulher. importancia A de la mulher mujer. tem uma, Tiene una, a mulher tem um papel un fundamental papel na fundamental promoção en de la saúde promoción de la e do salud saneamento na y del comunidade. saneamiento dentro de la comunidad. Ela tem um papel fundamental Tienen un papel porque são as fundamental porque mulheres son las que mujeres valorizam esse tema. que São as valoran mucho mulheres más que ese no tema. dia a dia Son las cuidam dos mujeres seus que en el día a filhos, día cuidan de los são niños, as de sus mulheres então que hijos, son preparam a mujeres que alimentação, cocinan são as los mulheres que alimentos, son cuidam las da água mujeres muitas que vezes, cuidan né? de los reservorios de Água na agua. cabeça. Então, quando Entonces, as mulheres decidem, cuando não, las nós mujeres queremos saneamento na deciden comunidade, que ellas quieren os tener homens estos sistemas de vão saneamiento en las acabar comunidades, fazendo, né? entonces Então a los voz hombres terminan por feminina, aceptar ela é esa muito idea, importante. porque E para no ellas, dia las a niñas, dia, también es muy nós importante observamos que as esto, mulheres não porque en el día a día participam tanto nosotros das obras, né, das vemos que ellas no instalações, participan como quizás vocês de estão las vendo obras aí no como los vídeo. Nenhuma hombres, mulher como aparece. ahora están viendo en el Mas video, hay no el seio trabajo del hombre, familiar, pero en na el seno intimidade da familiar, en la família, as intimidad mulheres familiar, falam las disso. mujeres E elas hablan de dizem eso y para os seus esposos ellas dicen para o a sus envolvimento esposos com projetos, que ellas están com involucradas en los projetos proyectos de saneamento, com de projetos de tratamento de saneamiento, de esgoto ou tratamiento de instalação desagüe o en la de esgoto, instalación né? de Então, base ambientes na minha sanitarios. experiência, Entonces, posso dentro de mi afirmar experiencia, puedo que afirmar que sem o envolvimento e a sin aprovação das el mulheres, o involucramiento saneamento y não sai aprobación do de las lugar mujeres, nas comunidades rurais los e nas proyectos regiões. comunitarios Então, do ponto de de vista de saneamiento no serían realidad, tecnologias de una saneamento, realidad dentro de nós las temos acesso comunidades à alta porque tenemos velocidade. esa E eu tecnología que gostaria ellas de falar requieren. agora para vocês Ahora de también me gustaría comentarles de uma sobre outra tecnologia otra que nós tecnología desenvolvemos para atender a uma que hemos demanda que desarrollado para aconteceu atender la em demanda de 2023 e que ocurrió en 2024, el que são as 2023 y secas 24, que extremas. son las sequías Porque extremas. a seca é um processo Porque una sequía es natural un que proceso ocorre natural desde que sempre, ocurre há milênios, desde siempre, desde nessa hace região milenios da en nossa esta Terra, región né? de la Então, Amazonía. o rio vai secar, Entonces, isso el é río esperado, isso tiene é esa tendencia a normal, nós secarse, es algo entendemos isso por aí. normal, O problema é existe que en un quando as rango de mudanças meses donde esto ocurre, climáticas, as entonces, secas pero a têm se veces, tornado extremas, ou pero seja, existe elas también el passam concepto de do que las ponto da sequías ahora normalidade son más e viram extremas uma y situação nos dan caótica, unas né? posibilidades Viram de realmente um vivir problema. Então as episodios mucho pessoas más ficaram sem caóticos água para beber. actualmente. Entonces, Imagine, no a tener pessoa agua mora para na beira do vivir, rio, mas com si uma la seca persona extrema, está ela ficou ubicada sem água cerca para de beber. del banco Então, del río, de nós la ribera, desenvolvemos entonces então nosotros tenemos que um kit desarrollar para un kit tratamento de de água tratamiento em de agua situações de en situaciones emergência. de emergencia. Esse kit é um Ese kit kit que tem um custo muito barato, tiene de apenas un US$ 5. costo muy Ele barato de permite $5, tratar el cual até permite 6 tratar mil litros de hasta, água hasta 6.000 litros de e essa agua. quantidade de Y água esa pode cantidad de atender agua a uma puede família de 5 servir a una pessoas familia de por mais de cinco 60 personas dias. por casi Ou seja, por más de 5 60 días. dólares, Es a decir, gente por consegue, é $5 la possível familia fornecer água consigue, por es mais de 2 posible que meses tengan para más uma de dos família meses ribeirinha que para está una familia que está em ubicada en la ribera situação de los ríos y que precária, está en sem situación água e precaria, sin isolada, agua. né? Então, é uma tecnologia Entonces, esta baseada tecnología está basada na sedimentação, né? Na en coagulação, la sedimentación sedimentação e desinfecção. y E o mais importante desinfección. também é Y a también água que importante, el esse agua kit que el entrega kit atende tiene, aos parâmetros de atiende potabilidade do cumple con governo los brasileiro. parámetros E hídricos que dentro tiene deste kit el de país. tratamento Y de dentro água, de este kit de nós tratamiento de temos agua também, que foi tenemos, um produto que nós desenvolvemos, o es Guia un producto que Prático de nosotros Tratamento de hemos Água para desarrollado. Situações de Tenemos una Emergência. guía Então, na práctica verdade, ele é o para el manual, tratamiento de agua. né? É o Es como passo a un passo manual que de tiene como pasos de fazer o cómo tratamento hacer el usando tratamiento de este agua kit, utilizando né? este kit. Esse manual, esse Este guia manual, prático, esta guía ele tem uma práctica, base
tiene técnico-científico una muito base importante, técnica que foi científica muy desenvolvido por importante. Fue sanitaristas, desarrollado né? por sanitarios, personal sanitario. Nós imprimimos muitas Hemos cópias e fizemos a impreso muchas distribuição, copias para mas distribuirlas y ele é um folheto además digital hay de un acesso folleto aberto, digital ou de seja, qualquer acceso pessoa abierto para pode todas ter las acesso personas a que, este guia, né? que A pueden esse acceder a folheto ella, a esta guía, a este de forma folleto gratuita. de E forma ele compõe, gratuita. então, o kit, como eu falei. Entonces, Além do esta guía kit do completa el kit PDF, né? del cual estoy Nós hablando. fizemos também Además de um este kit, vídeo también hemos que está disponível no realizado un YouTube, video um que vídeo está de como fazer o de tratamento fácil da acceso en água YouTube, usando donde tanto o nosotros folheto, explicamos a cómo se cartilha, hace el como tratamiento o de agua kit. utilizando Então, la lá cartilla no y también YouTube, el kit. a pessoa El assiste o kit. vídeo e segue Entonces, a passo a través de YouTube, passo las e personas consegue pueden fazer o utilizar, tratamento da ver água em estos casa. videos para Eu conocer gostaria el de paso a paso y destacar, realizarlo en que eu casa. considero Lo muito que quiero importante, destacar é ahora, que resaltar es este guia esta e guía o respectivo kit, y ele el é respectivo desenvolvido kit para situações de están emergência. desarrollados para Ele não situaciones é de para ser emergencia. utilizado durante No todo se o debe ano. utilizar todo Ele el é para año. ser utilizado Solamente quando se a utiliza água não está cuando disponível no hay agua para as famílias. Ou para seja, las quando é uma familias. situação Es decir, realmente en una emergencial, situación tá? A gente não realmente de pode emergencia, substituir pelas porque no puede infecções. sustituir otros Eu vou mostrar puntos. aqui Y rapidamente aquí lo que les uma voy a mostrar parte do guia, rápidamente es una mas parte nós de la guía pensamos em 5 que hemos volumes pensado en diferentes para fazer o tratamento de água, cinco né? tamaños Para de tratar recipientes 40 diferentes litros, para tratar 200 el agua de litros, 40 500 litros, litros, doscientos 1000 veinte, litros, mil, de acordo 500, com de o volume acuerdo que as con famílias el têm. volumen Porque que las também familias tienen, cada porque família é de um cada jeito. Cada familia es família de una possui forma um volume diferente, diferente para consume, fazer o tratamento da posee água. un volumen de E agua é um diferente. guia, né? Y É en um la guia guía ilustrado com desenhos tiene de fácil ilustraciones con entendimento. dibujos y Eu es não muy fácil preciso de explicar o entender. passo a passo No aqui, né, preciso, do tratamento, eu no acho que não necesito é ahora explicarles proposta, el paso a mas paso de este basicamente tratamiento, pero esse guia vai esta guía mostrar que les va a mostrar a pessoa vai pegar a água suja que ela que tem, la vai familia va a utilizar um recolectar el agua coagulante, sucia, va a que é o utilizar un sulfato de alumínio que coagulante, está que es dentro do sulfato de kit, aluminio, numa que está dentro del quantidade kit, exata para aquele volume de utilizada água, en la vai fazer cantidad exacta, uma hará mescla, uma mistura rápida e una depois uma mezcla mistura rápida lenta, y después de una deixa essa mezcla água lenta, decantar, va a então dejar todo el o agua material sujo en vai para o momento de fundo do decantación recipiente. y todo Depois el agua va disso, a comenzar vai a para um filtrar. processo de filtração, Luego tenemos el utilizando proceso um de pano, filtración, utilizando um utilizando tecido bem un fechadinho para tejido, conseguir una segurar tela de algodón sujeiras que ainda estejam no para poder sobrecorrente. colar todas Este las pano suciedades que também puedan está dentro contener do el kit. agua E, estancada. finalmente, existe a Y finalmente desinfecção com existe cloro. la desinfección Porque con durante a cloro, filtração, nós porque já durante la teremos uma filtración água nos limpa, uma tenemos água agua branquinha, limpia, uma água transparente, agua mas ela transparente, ainda pode conter pero aún puede bactérias e contener vírus que causam bacterias y doenças. virus que Então é pueden causar importante enfermedades. promover a Entonces desinfecção. es E no importante promover la caso, desinfección con essa cloro. desinfecção é uma Y ese desinfecção caso, com la cloro, desinfección como es hecha também con já é cloro feito y nos también es sistemas hecha con convencionais aqui do sistemas Brasil. convencionales Lembrando que aquí as en Brasil, cidades colocam porque cloro hay na água antes de distribuir para a ciudades donde população. utilizan Então, no nosso el caso, cloro en nós el também agua. utilizamos esse Entonces, cloro, nosotros también porém, utilizamos el cloro. obviamente, nas Sin devidas embargo, proporções, nas en proporções las adequadas medidas, para volúmenes aquele volume. E, adecuadas. finalmente, Y pronto, finalmente, as famílias já listo, terão água las familias para tendrán beber. agua para beber. O que nós fizemos com esse kit? Nós ¿Qué estamos fizemos haciendo con o este kit? treinamento Hemos hecho una capacitación, não das pessoas que vão utilizar o kit. Nós no de las fizemos o personas que van a treinamento utilizar el kit, dos sino trabalhadores da saúde do entrenamiento para Brasil. los Aqui nós trabajadores de chamamos os salud de agentes de Brasil, saúde, que que los llamamos como seriam agentes de como os salud, que salubristas son como do los Equador. Então, salubristas nós para treinamos os Ecuador. salubristas Entonces hemos para que entrenado, eles capacitado a pudessem, estas então, personas para que treinar ellos e puedan ensinar capacitar os y moradores enseñar a das los comunidades.
pobladores de las Treinamos os comunidades. salubristas Entonces, tanto da nosotros área estamos urbana capacitando a nuestros quanto agentes os salubristas que trabalham del área nas áreas urbana y también de las indígenas. áreas indígenas. E qual é a lógica? ¿Y A cuál lógica es é que la Mamirauá lógica? Es que não uno, tem muitas en el pessoas Instituto que trabalham Mimiragua no especificamente tenemos com muchas saneamento. personas que Então, nós trabajan não en el área de saneamiento. teríamos Entonces, lo que como, nós não teríamos queríamos, no pernas, teníamos nós não cómo teríamos capacidade de atender a capacidad de demanda da atender região, la atender demanda a de la todas as región, pessoas. atender a Então, todos o los que pobladores. fizemos? Entonces, lo que Nós hicimos, treinamos, o que fazemos? hemos Nós capacitado. treinamos os ¿Qué hicimos? salubristas ou Capacitamos a los técnicos de salubristas o diferentes técnicos de instituições, diferentes como das instituciones, prefeituras, como como de da Unicef, municipios, como da de la Cáritas do Brasil, UNICEF o ou de qualquer Cáritas de outra Brasil o instituição cualquier que otra trabalha com as institución que comunidades. trabaja con E las estas comunidades. pessoas Y é estas que personas conseguem alcançar son las que os hicieron el moradores, efecto é que multiplicador conseguem para los alcançar moradores, los as pobladores de las comunidades comunidades, rurais. comunidades Então, rurales. para fechar a minha parte, Entonces, para eu terminar gostaria con de mi ressaltar, então, exposición, que voy a sim, resaltar, a sí, Amazônia hoje la Amazonía hoy possui soluções posee tecnológicas soluciones para o tratamento de tecnológicas para el esgoto tratamiento em de áreas desagüe alagadas en e áreas de para o tratamento emergencial rurales da água. y sobre todo para el Porém, tratamiento de é emergencia de sempre agua. importante lembrar Es también que essas recordar que tecnologias estas sociais, tecnologías elas sociales dependem, elas dependen precisam y necesitan estar contextualizadas no estar território. Elas precisam contextualizadas en los considerar territorios a, para o considerar aspecto social e o el aspecto aspecto social y ambiental, el né? aspecto Que ambiental, são diferentes de acordo que com a son comunidade. diferentes Muito dependiendo de la importante comunidad. também Es destacar que as importante también populações resaltar que locais, os las poblaciones moradores, locales, los os moradores ribeirinhos, eles de devem los participar riberas dos deben processos participar de de los decisão procesos e eles de precisam ser escutados. capacitación y Se os deben ser ribeirinhos não forem escuchados. escutados, Si os ellos no son projetos não escuchados, los terão sucesso, proyectos no porque não tendrán são os éxito, engenheiros, porque no os son los técnicos, ingenieros, os los técnicos, pesquisadores los que conhecem a investigadores que realidade das conocen la comunidades. realidad de Quem las conhece a comunidades. realidade Quien são conoce os esa próprios realidad son moradores. los E, propios finalmente, moradores. não Y menos importante, finalmente, é y no necessário o menos compromisso do importante, es poder público, necesario né? As tener el compromiso prefeituras, o governo del estamento precisam público, como los levar o municipios, serviço de porque ellos água e tienen que saneamento para as pessoas, llevar el como servicio de diz a lei saneamiento y do desagüe y de Brasil, e agua eu acho que a para lei do los Equador moradores. também, Y yo creo né? que dentro Então, de é Brasil y de necessário Ecuador que o tenemos la misma governo realidad. realmente Entonces, se comprometa queremos que com los esses gobiernos se serviços de água e comprometan con los esgoto. servicios de agua y desagüe. Agradeço, muito obrigado pelo Agradezco, convite muchas e gracias por la passo a palavra para invitación vocês, organizadores. Muito obrigado. y cedo la palabra a los Muito organizadores. Muchas obrigada, gracias. Joao Paulo. Muchas gracias, muy interesante la información que nos compartes. Sin duda, la participación de las comunidades es clave para que puedan apropiarse de estas tecnologías sociales. A continuación, vamos a dar paso a la segunda exposición, antes de abrir un espacio para preguntas. Damos la bienvenida a Caleb Rodríguez Santos, magíster en recursos hídricos e ingeniero ambiental por la Universidad Federal de Minas Gerais y analista de investigación y desarrollo de tecnología social del Instituto Mamiragua. Cuenta con experiencia en sistemas agroforestales, saneamiento rural y tecnologías con trabajo en la Amazonía. Caleb nos presentará alternativas de abastecimiento de agua mediante energía solar y el uso de filtros de balde. Les recordamos, querida audiencia, que pueden poner sus preguntas en el chat e indicar a quién va dirigida. Nosotros las reuniremos y al final habrá un espacio para contestarlas. Sin más, bienvenido, Caleb. A continuación, por favor, preséntanos. Olá a todos, muito obrigado, Hola a Gabriela, e todos todos, os demais muchas organizadores gracias, por, Gabriel. pela oportunidade de estarmos Les participando, agradezco né, por la desse oportunidad de evento. participar en este Gostaria de perguntar se workshop. vocês estão vendo a minha Qui- tela, a minha Quiero saber si pantalla están aí, viendo mi pantalla, já está por sendo favor. apresentada? Sí, se ve bien. Certo. Então,
Entonces, Continuando, falando um pouco sobre continuando essas temáticas a sobre la respeito de saneamento, né? temática O João de já deu uma introduzida saneamiento, como sobre algumas Joao tecnologias que a gente ya trabalha com o habló, dio una Instituto Mamirauá, introducción e eu vou dar sobre uma nuestro continuada, Instituto Miramir. dando um pouco mais de enfoque na Mariragua, parte de lo de que hemos sistemas de abastecimento hablado de sobre en água. este caso. Meu nome é Vamos Caled a hablar Santos, faço ahora parte do sobre programa las Qualidade de tecnologías Vida de aqui do Instituto abastecimiento de Mamirauá, agua dentro de las e é comunidades, isso, vamos sobre todo la prosseguir. calidad del agua que se consume en las Já comunidades. pegando o gancho Y pegando a también ideia do que o João trouxe siguiendo a con respeito la sobre idea a que traje tecnologia, sobre la então o tecnología, saneamento muitas vezes el é visto saneamiento como a también he parte visto como da una técnica, da parte tecnologia, do de la equipamento, das tecnología, del grandes obras, né? equipamiento, Mas de o las saneamento ele grandes vai além obras, disso, né? pero el saneamiento es E mucho ele más que sozinho, a eso. tecnologia sozinha, ela La tecnología não sola é eficiente, ela precisa no es estar eficiente. Ella tiene que embasada estar metodologicamente em vários basada tipos en de el aspecto de la diagnósticos, né, comunidad, que con un interligam o contexto diagnóstico social, que ambiental e cultural das comunidades. intervincula las realidades E aí de a la gente tem comunidad. Y ahí uma ciência, né, nosotros que é muito tenemos, por importante, que é a ejemplo, una educação ciencia ambiental, que ela faz que es la esse elo entre o educación saneamento e a ambiental, saúde que es pública, né, para que o esencial para saneamento seja poder llevar eficiente e esas gere os resultados informaciones na saúde da y população. poder Porque a hacer un tecnologia impacto en la sozinha, salud ela, comunitaria. sem a apropriação da Sin comunidade, la sem que a comunidade aproprie a apropiación de estas ideas tecnologia por la para ela parte de se la empoderar e comunidad, aplicar, utilizar las ela vai tecnologías, ficar como um elefante branco, no como uma va a estátua ser lá, como né? un E muitas elefante vezes vai blanco, como até una se estatua deteriorar que depois de no um tempo. va a ejercitarse hasta el E punto aí, de nesses ya ramos, a gente tem deteriorarse. de tecnologia, a gente Entonces pode classificar tenemos aqui de que forma hablar la genérica em tecnología dois de forma principais: genérica en tecnologias dos centralizadas tipos, e tecnologias tecnología domiciliares, centralizada né? y tecnologías No domiciliarias caso, o as familiares. centralizadas, que são as En el caso de grandes centralizadas son tecnologias em las cidades, né, onde tecnologías estão grandes dentro de concentradas las as maiores ciudades, populações, elas concentradas dependem, por elas las têm muito empresas eficiência, geram, que son muy têm muitos benefícios eficientes, no tienen muchos sentido de beneficios manter um en el padrão, sentido de padronização da que tienen qualidade, una mas ela demanda uma complexidade estandarización maior e com pública, isso mais pero también investimentos, né, tienen una e maior complejidad complexidade mayor na gestão. E para ser isso se torna gestionadas. dependente de Y diversos a su vez, eso es setores, né, como os dependiente de diversos governamentais ou outras sectores, instituições como como los ONGs, gubernamentales a ou nivel então país o las fundos filantrópicos ONGs, privados e assim por diante. y utilizan Já para también o nosso inversión contexto privada. aqui de En comunidades caso de nuestro ribeirinhas, contexto indígenas, de de áreas comunidades remotas, de ribereñas, pequenas de comunidades, áreas alejadas y tecnologias pequeñas com comunidades, mais simples, las né, tecnologías mais más adaptadas com básicas, os materiais adaptables con existentes na materiales realidade de cada existentes povo, a la elas realidad de cada tendem a ser pueblo, mais eficientes, tendem a ser mais factíveis tienden para a ser serem mucho más aplicadas naquele factibles y contexto. eficientes y utilizables para su contexto. Então, trazendo Aquí essa reflexão para a questão sobre teniendo esa abastecimento, a gente reflexión tem para aqui nuestro exemplos tema de abastecimiento, de tenemos sistemas, né? Aqui tem um el sistema sistemas de centralizado na imagem abastecimiento verde, centrales de agua sistema aqui, e cercanas aqui al do lado margen tem del alguns sistemas río. mais Y familiares de aquí tenemos comunidades. sistemas Mas más todos eles familiares para las comungam de comunidades, pero processos todos comuns, ellos de tienen conceitos comuns, procesos y tienen conceitos conceptos que estão comunes, por trás, né? Então, aqui nesse sistema temas que centralizado na se imagem tienen que verde, conocer você para tem la aqui gestión. processos iniciais Por de ejemplo, remoção de aquí tenemos en sólidos, la margen del depois río remoção de los sólidos mais procesos finos que iniciales ficam para depois da retirar los primeira etapa, sedimentos. depois a parte de Luego tenemos la parte de desinfecção, matando desinfección, os donde se micro-organismos que eliminan los ficaram ainda, que são microorganismos que invisíveis, aún depois quedan remanentes en essa água é las aguas bombeada para limpias. reservatórios e Y distribuída para luego esa agua es cidades. bombeada Aqui para el nesses sistemas, reservorio para apesar de não ser ter essas várias distribuida. operações, essas várias Aquí en etapas, porque la são uma ou derecha duas tenemos caixas, por exemplo, duas estos etapas, reservorios, ¿no? eles já De cumprem esse dos papel, etapas porque que muitas ya vezes é uma cumplen los água papeles que para tem uma abastecer. qualidade um pouco melhor, mais fácil de ser tratada, mas eles Y aquí también estão tenemos reproduzindo o que el mesmo conceito, tratamiento né? del agua De es mucho más barreiras, básica, pero la calidad múltiplas también barreiras, es para buena. gerar a qualidade que a gente precisa. Então, como funciona o tratamento da Entonces, água? ¿cómo funciona el Basicamente, tratamiento de a agua? primeira etapa Básicamente, en la primera é um etapa processo que você es vai un remover esses proceso, sólidos. E aí a vamos a gente nomeia remover isso los como sedimentos etapas de coagulação, y floculação, em también que el os sólidos que momento estão de muitas vezes fluctuación y dissolvidos em coagulación, partes menores, eles donde vão ser dividimos las ajuntados partículas para en que eles partes pesem menores e para que sedimentem e éstas decantem para o fundo. pesen Normalmente pode ser feito de isso alguna forma y com se o tempo, puedan ir deixando ele hacia lá há un muito tempo, estado de mas para acelerar, decantación. adiciona-se algum tipo de substância
de forma y adequada, né, también com as poder concentrações e eliminar algún quantidades tipo de adequadas, sustancia que para podría que abrir ocorra isso de en forma esas segura, aguas sem que depois están contaminar, estancadas. Y luego alterar ou de contaminar a ello, qualidade da água, pasar un e proceso de você tem o processo de descontaminación. remoção dos sólidos mais grossos. También Depois vai tenemos ter el os sólidos proceso que de ainda remoción persistem na de água, que vão ser removidos partículas numa mucho etapa más de pesadas. Y filtragem, né? aquí Ou tenemos el coagem, que pode filtrado, ser feito com um pano, algum que tecido, puede ou ser também com hecho algumas con algún tipo membranas, de ou até mesmo com tejido, con una materiais tela. que simulam o que acontece no solo, né? Pedregudos, Y cascalhos también bem tenemos varios preparados e tipos de adequados. filtros, en E este caso, depois, que finalmente, que a água simulan teve todos os sólidos removidos, las sólidos capas mais que tiene grossos e el os sólidos piso, en mais este finos, caso. ainda resta ali certos micro-organismos que a Y gente não vê. luego E de aí esto ocorre o también processo de aún vamos desinfecção, a né? tener E presente depois é levado para organismos um que nos reservatório podemos ver, entonces pasa un de forma segura para proceso de distribuir. desinfección Isso y é o llega al conceito por trás do tratamento reservorio. da água, Y ahí es de uma donde estação se de completa el tratamento, que tratamiento também vai del se assimilar agua. em pequenas Lo que tecnologias de también tratamento de se água domiciliar ou realiza familiar. en pequeñas tecnologías a nivel Então, a gente familiar. está utilizando o Entonces, conceito de múltiplas estamos barreiras para obter uma água segura. utilizando muchas barreras Muitas para vezes a utilizar, gente não tener encontra agua todos limpia. esses equipamentos, a gente vai Todos esos ficar só com um ou equipamentos, dois tipos de barreira. equipos, Mas se a gente vamos a consegue utilizar unir todos esses diferentes processos, a tipos de gente chega reservorios para a uma poder eficácia para obter essa completar água el segura, né? proceso. Y Então a gente también vai ter uma captação, essa tenemos captação un ela já tem uma reservorio para prévia de captar, remoções dos sólidos, que depois también ocorre a tiene un filtro decantação, que para pode ser remover naturalmente ou todos com a adição de los sólidos que pueden estar contenidos en el agua. produto, e depois ocorre Tenemos outra la remoção de sólidos, que é a decantación filtração, né? E cada parte y dessa la vai ocorrendo uma decantación remoção y la gradativa de filtración. bactérias, né? De micro-organismos. Os próprios sólidos, eles Aquí já tenemos, por carregam, ejemplo, en eles la são o parte escudo sódila, dessas tienen bactérias. como Então, un na remoção de escudo sólidos para que esas acontecem bacterias inicialmente, que tenemos desde pelo el inicio processo de de la captación del decantação, agua. depois de filtração, Luego já tenemos ocorre el uma remoção filtrado. significativa da maior parte das bactérias, Esta dos parte es micro-organismos muy que são significativo porque acá patogênicos e vamos podem a nos causar eliminar algumas todas las doenças. bacterias o E depois, patógenos finalmente, a que gente más usa a adelante pueden desinfecção, causar que pode ser enfermedades. por meio da Y cloração, en la pode cuarta ser por fase tenemos la tecnologias pela desinfección, que irradiação, puede ser até utilizar algum con tipo de lanterna ou tecnologías, luz que emite raios un tipo ultravioletas, de luz mas para nosso también contexto, o provavelmente o mais sistema que nos adequado ou é o puede cloro ou ayudar é a a fervura, né? desinfectar mucho mejor E en depois que este você realizou tudo paso. Y isso, a luego, última, que é o armazenamento seguro, ela não pode y ser também luego tenemos el negligenciada. Apesar, a almacenamiento água já está seguro, limpa, depois da porque el última agua ya está fase limpia aqui que a gente luego brinca, a de esta última desinfecção. fase de Mas se a gente fez todas elas desinfección. corretamente e a última a Si gente todos negligenciou, nosotros pode trabajamos bien en todos contaminar estos e perder procesos, todo o vamos a trabalho que a tener gente un fez almacenamiento inicialmente. seguro para Então, evitar a contaminaciones. união dessas etapas, dessas múltiplas Entonces, la barreiras, unificación de estas promove etapas con o alcance barreras promueven da obtenção da água segura, né? y Como nos essa da criança como aqui resultado ilustra tener agua isso, né? segura, así como vemos en la Então, imagen que la são niña está processos, né? São, consumiendo agua limpia. são uma Entonces, son metodologia que a gente procesos, utiliza para es la tecnología que alcançar e obter a utilizamos para água lograr para as y tener populações. agua segura para E aí, las pensando em múltiplas poblaciones. barreiras, a Y a captação pesar de las é, barreras que uma, tenemos, que é la um processo captación importante es un para que a proceso gente también é, importante. venha proteger a captação através da proteção Tenemos dos que proteger la mananciais, captación porque estamos por meio do protegiendo uso e los ocupação do solo adequado. manantiales y Aqui a gente también tem los duas usos imagens que y ilustram isso. la Nessa ocupación del primeira aqui suelo. do canto esquerdo, a gente Acá, vê como um vemos en esta solo imagen, desnudado sem a floresta, ou com tenemos floresta, e el embaixo um solo suelo desnudado sem a despejado. floresta. Y acá tenemos el Aqui, na suelo sin primeira, nada em de cima no canto bosques. En esquerdo, la você vê primera um ciclo tenemos el hidrológico ciclo natural, onde a água hidrológico del está agua, fluindo de forma donde el agua equilibrada em fluye todo o de forma ecossistema, equilibrada a em través de que todo el a ecosistema. água ela é El agua evapotranspirada pelas árvores, se depois se retorna como evapotranspira chuva, a a través chuva infiltra, del recarrega o sistema aquífero y e alimenta entonces o rio ou llega el lago. agua también E isso hacia fica de las forma fuentes equilibrada, tanto nas acuíferas que épocas llegan al de final secas al e río. cheias. Mas cada vez com toda a Entonces sucede ese ocupação e uso do tipo solo de de forma proceso, extensiva pelo ser porque humano, de tenemos ese tipo de ciclo desmatamento, isso vai alterando o extensivo, ciclo pero cada hidrológico, vez que que ya vai tenemos ocorrendo la diminuição da tala, la infiltração, a desaparición de água los vai bosques, se va escoando mais pelas superfícies e cambiando. carregando mais sólidos. E isso afeta diretamente a qualidade da Entonces, água e este vai proceso sin tornando a água mais difícil de ser bosques tratada em debido qualidade, mas também em al quantidade, mal porque a uso água humano, va fica degradando de la forma calidad mais del agua y también, repentina no y de ambiente forma e escoa rápido, porque ela não se repentina dentro mantém del no rio. ambiente,
porque no ela não tem tenemos mais la uma misma infiltração no calidad, solo no tenemos la e um misma reservatório com tipo cada de vez menos águas para filtrado dentro alimentar del as subsuelo. áreas de captação, né? E até Y também, entonces a aquí depender da escala de también, desmatamento, vai debido acontecer uma al diminuição tipo da chuva. Áreas mais de desmatadas tala, no Brasil, por tenemos exemplo, têm espacios menos mucho chuva. A más Amazônia é um exemplo que a chuva desocupados se de mantém aqui por bosques, causa da entonces floresta, né? tenemos Então, a que la quantidade de água calidad del disponível também agua y la vai cantidad diminuindo. también va a E aí, o que a gente disminuir en pode ver ese nessa caso. imagem Entonces es lo do que lado estamos viendo direito, en esta que imagen al uma lado comparação entre o campo e a cidade. Na derecho, cidade, ocorre uma entre la impermeabilização do solo, comparación e del isso campo y las ciudades. faz a água das chuvas escoar muito rápido no Por ejemplo, solo, el agua de levando lluvias en la ciudad poluições, né, se do escurre mucho asfalto más e rápido também debido de al forma asfalto repentina e y gera de forma inundações, que gera repentina problemas generan estruturais, até riscos inundaciones, eminentes para as problemas populações mais estructurales vulneráveis. y Já hace num que las solo poblaciones sean ainda más em vulnerables. equilíbrio, Ya en el com maior suelo con vegetación reserva mucho más florestal, você tem uma maior equilibrado, con infiltração, reservas todo o processo que a gente acabou de falar aqui. por- Então, isso é uma barreira forestal, inicial tenemos que de existe un manter a filtrado qualidade mucho da mejor água de e a la calidad quantidade del de forma agua. equilibrada ao Entonces longo de todo o tenemos ano, ao que longo do tratar ano de hidrológico, né? mantener este E ecosistema para aí, poder mantener prosseguindo o la que a gente estava calidad dizendo, del se a agua. gente protege o Lo manancial, a gente vai siguiente también encontrar que uma água com tenemos mais es qualidade e vai ser mais fácil de tratar. para E aí, na tener primeira etapa, agua logo em de seguida, você mayor vai calidad va a utilizar ser o mucho processo más de fácil de ser tratada. coagulação-floculação, Entonces tenemos la adicionando coagulación y algum la floculación material, algum elemento, seja que se químico, utiliza a físico, través e aí de você vai adicionar, por utilizar exemplo, a substância elementos químicos o de coagulação e sustancias ela vai que nos necessitar ayudan a talvez de la uma menor concentração quando coagulación você tem uma água para menos retirar el exceso de los poluída. sólidos, Mas no nosso caso, porque por exemplo, a gente tenemos encontra águas agua naturais na região menos amazônica já contaminada. com muitos sólidos e você precisa adicionar e gera o Entonces processo de aquí tenemos coagulação-floculação, que é uma que segunda barreira. medir Aí las você cantidades de remove o acuerdo excesso al de tipo sólidos, de agua que depois você vamos vai a tener. coar ou filtrar para Luego de remover eso os sólidos vamos finos a e pasar el menores. agua a filtrarla E aí você vai utilizar algum tipo de desinfecção de y luego vamos micro-organismos a utilizar patogênicos algún e kit de depois armazenar de forma desinfección segura para y poder almacenarlo consumi-la, de né? forma segura para E aí poder o processo de consumirla. coagulação-floculação, ele Aquí pode ser está el dividido, o processo proceso de de remoção de sólidos, ele pode ser coagulación. dividido em três Puede ser principais dividido en tres etapas aqui, né? A principales etapas. coagulação acontece A quando você adiciona coagulación, cuando algum tipo de nosotros elemento químico, seleccionamos alguma un tipo substância de química, como elemento sulfato de químico, alumínio e cloreto sustancia férrico, que ajuda esses sólidos que a se ayuda aglutinarem e a em uma mistura aglutinar de un poco velocidade más mais los rápida, você sedimentos que permite esses tenemos. sólidos se aglutinarem e depois que Y acontece essa después de aglutinação, que eso, de acontece esa essa formação de aglutinación sólidos maiores, y de los você vai suelos que tiene, diminuindo a velocidade para não de los quebrar esses sólidos que puede flocos estar e esses contenido en flocos el agua, poderem sedimentar até o vamos a fundo. ver cómo estos E aí sedimentos é o que se ocorre a comienzan a decantação, que é uma desintegrar en separação esa das fases, né? parte. Aqui um exemplo Tenemos é acá la a mistura de decantación óleo, donde se água e sólidos. divide. Você vê que o mais pesado sempre vai para o fundo. Es Então, el o agua y el objetivo desse suelo y lo más processo é pesado queda fazer que os sólidos en los fiquem mais sedimentos pesados en e el fondo. caiam para o fundo. E aí, basicamente, você aglutina as Y partículas em entonces íons aquí mais tenemos que carregados, com o uso de aglutinamos alguma las substância, usando partículas velocidade rápida e depois uma dependiendo a velocidade la lenta para não quebrar sustancia os que hemos flocos utilizado e gera a eficiência y de genera la remoção desses sólidos. eficiencia de unos Na filtração, você sedimentos. pode En utilizar, la no nosso filtración contexto, podemos utilizar tecidos, né, que são mais comumente que estos encontrados, até filtros tejidos, de estas barro com algumas telas, velas de también carvão. tenemos este Em tipo de algumas cidades filtro, más do específico Brasil hecho são muito utilizados con esse tipo de turbinas y filtro, mas carbón. aqui na Amazônia ainda não é tão comum, Pero na acá en região, el pelo menos Amazonas todavía no es do muy contexto común brasileiro. ese uso. Ou, se tiver acesso, né, dependendo do contexto, Si también membranas, que são tuviera tecnologias já um pouco mais avançadas, que acceso a este podem ser tipo eficientes, né? Tanto para água de muito carregada de sólidos, mas tejidos, também de em processo de membrana, con dessalinização. membranas que se Aqui utilizan no también para canto hacer você el vê filtrado. o que cada Aquí tipo de también vemos filtração pode, né? Vai en diminuindo esta o tamanho da esquina un filtração, recuadro donde microfiltração, nos ultrafiltração, ejemplifica nanofiltração, los osmose tipos inversa. Em cada uma delas é de aplicada a um contexto, pasos, como por cómo exemplo a se osmose, ocurre que é la para a separación de dessalinização. los sedimentos del Mas a agua. gente pensa muito nas tecnologias que são Pero nosotros nos mais de enfocamos fácil mucho acesso más para en las os tecnologías que comunitários, son né? de Como fácil acceso para las comunidades, tecidos ou filtros como de vela e assim las por diante. telas,
E por último, a desinfecção, né? Y Que por no último, la Brasil a gente desinfección que comumente tenemos en utiliza o Brasil. hipoclorito de sódio, né? Que é distribuído Hipoclorito pelo de Ministério sodio, da que es Saúde aqui. muy utilizado en Ou também Brasil, incentiva o a fervura también quando falta essa hablamos de distribuição, né? hervir el Não agua, está ¿no? Cuando no não está tenemos el disponível hipoclorito de para as áreas sodio, remotas podemos e os agentes de saúde hervir el agua en este caso. não conseguiram levar até então. No Mas existem outras formas de conseguimos desinfectar, tener. como falamos, né? O Acá V, o también ozônio, tenemos otros temperatura. agentes químicos, Para O3, isso, el a cloro. gente tem alguns métodos, né, para a utilização do cloro, por Para exemplo. A ello, gente precisa utilizar ter um la tempo mínimo de desinfección 30 con cloro, minutos. tenemos que A tener água já el deve ter tiempo removido de a 30 grande parte dos sólidos, né, como minutos, a gente falou lá, através da decantação, da que el filtração. agua debe estar Evitar de fazer em água limpia, muito fria. no debe ser E, normalmente, o turbia, hipoclorito tem que estar a no essa hacer en concentração de agua 2,5. congelada, E aí, las a metodologia é cantidades utilizar también essa del proporção. hipoclorito 2 gotas y por la litro. Então, uma proporción garrafa para de adicionar las gotas refrigerante de que 2 tem 4 gotas litros, por que tem 2 litro. litros, vai utilizar 4 gotas. E assim por diante, 50 Y ml así, para por 500 ejemplo, si litros, vamos, 100 ml para tenemos 1000 litros. 2 litros, Existem vamos várias a utilizar 4 recomendações, gotas como y no así próprio kit seguir que o João Paulo las mencionou proporciones agora que há se pouco, que muestran aquí. foi elaborado pelo Instituto Mineral. Y Mas isso são normas, metodologias esto não también, estas inventadas pelo normas, Mineral, mas estas já reglas consolidadas se han por vários estudos científicos utilizado em várias o regiões do mundo. sean, son resultado de las E por investigaciones que último, a hemos gente hecho en el precisa, instituto. depois de ter realizado todo o Luego de processo das haber etapas realizado todo físico-químicas, este né, de proceso tratamento e físico y biológico, a gente químico de precisa tratamiento armazenar, y né, para essa água que a biológico, gente tenemos tornou que ela potável, almacenar não el perder a agua potabilidade daqui para ali. para mantener Aqui la a gente tem vários potabilidad exemplos de del recipientes que a agua. gente Entonces encontra pelas tenemos aquí comunidades ejemplos aqui, de varios perto de Tefé. recipientes O recipiente, ele que se pueden precisa, para ele utilizar. El armazenar água de forma recipiente segura, ele precisa ser tiene que fácil de limpar, tener, possuir tampa, debe com de ser fácil de torneira, não limpiar, debe transparente tener e tapa, debe resistente. tener un Dentre caño, esses aqui, debe ser a gente transparente y identifica três que resistente. podem ser considerados esses, né? Esses aqui, essa garrafa de refrigerante que foi selada com uma pintura Aquí también externa para tenemos el evitar que ejemplo o de sol bata e cresça a um recrescimento las de algas. botellas de Esse gaseosa que balde, a veces esse se filtro aqui utilizan. também, que tem tampa, é fácil de Tenemos acá limpar e otro tipo de torneira. recipiente E que esse tiene balde aqui, em alguns filtro. casos, né, Acá dependendo, tenemos porque a también pessoa às otro vezes não encontra esses recipiente dois, con mas tapa. esse que Entonces, tá, não é transparente, tem tampa, e pode ser uma no es alternativa. Mas os outros todos transparente. têm problemas que podem Todos comprometer estos a que se qualidade da muestran água. acá no son Então, adecuados para partindo la para a conservación finalização del aqui, agua. a gente Finalmente, apresenta também para vocês como uma Mineral vem les trabalhando, né? presento A cómo gente é uma venimos organização que trabajando dentro del trabalha com proyecto del vários Instituto projetos Mamiragua e investimentos de sobre parceiros, então a gente tenta ser las um inversiones exemplo, que né? estamos Atuar, a gente não haciendo consegue con abranger toda a colegas área da Amazônia, nem socios toda a dentro área de da este nossa região, proyecto. mas a gente tenta fazer exemplos ¿Qué focais para hacemos dentro de las comunidades para la preservación del agua en incentivar estos ou reservorios? Lo que mobilizar queremos es pessoas e movilizar, instituições. incentivar para el uso de Aqui a este gente tem tipo duas de grandes, classifica proyectos duas áreas, de la grandes mano con áreas otras na região, instituciones. área de várzea e área de terra firme. Acá As áreas tenemos de várzea, a gente en tem las áreas que están cerca a los utilizado ríos y principalmente las a áreas de captação de água de tierra chuva firme. Acá e a tenemos que coleta en la direta primera da área água do rio utilizan que la vai ser colecta tratada, del né? agua de Assim como a água lluvia. da chuva. Águas de poço nas áreas de várzea não são comumente utilizadas aqui, Que normalmente porque no son utilizadas a en água esa já está zona, muito ¿no? próximo da camada do solo e que já vai Entonces, ter porque muito el agua está muy contato cerca direto com alguns contaminantes. Então, a qualidade da água do del poço vai estar suelo, já ¿no? um En pouco ese caso. comprometida. Às vezes tem excesso de Entonces, ferro e isso tienen un tipo afeta a qualidade. de Então, é contaminación que mais afecta la comumente cualidad, utilizados a água de chuva e água la do rio. calidad del Já na agua. terra firme, a gente utiliza a água de En chuva cambio, en las e a áreas de água de poço, tierra firme principalmente. Também a água do utilizan rio, las mas aguas de lluvia y como las aguas de pozo. normalmente em comunidades há já a instalação de poços, porque a qualidade En da água estas desses poços comunidades são ya boas e o utilizan pessoal el dá agua a través de preferência. pozos. E aí, mostrando alguns exemplos práticos de aplicação Acá dos projetos, a gente tem les aqui presento algunos ejemplos bombeamento solar, né, prácticos que a del gente utiliza bombeamiento a captação solar de água do rio, aqui é uma que se comunidade muito utiliza próxima a Tefé, entre cerca a os los rios Solimões ríos. de Apurá, bem En na el río afluência do Japurá com Solimões ya Solimões, a gente tem a utilizan comunidade ese tipo Caburini. de E foi tecnología instalado esse dentro de la painel comunidad solar conectado Caburini, a uma bomba que já capta que a es água conectado a e una pela bomba tubulação que manda lá para capta um agua y que reservatório próximo à también comunidade. Que logo em envía seguida é distribuído directamente a para cada esos casa reservorios. e as pessoas depois realizam Y las tratamentos personas domiciliares. realizan también ese tipo de Só que há procesos. alguns problemas dependendo da comunidade. É uma região Existen que algunos alaga, uma região de problemas dentro de várzea. las Então, comunidades, em pero momentos de seca ou de extremos en climáticos, como momento aconteceu em 2023 o e 2024, espacios de houve secas uma necessidade de ampliação hay muito una grande de necesidad de tubulações e de fios, ampliar né, que conectam por ejemplo, para con tubos poder para conectar viabilizar y essa
esse y bombeamento. hacer más E muitas viable esse comunidades não tipo de conseguiram bombeo, investimento para fazer isso e ficaram pero sem no água em alguns pudieron períodos. tener Passaram la momentos inversión para realizar eso. Entonces, muito vulneráveis nesse sentido. E aí, para vocês terem vulnerables ideia en do esse contexto, né, do que sentido. acontece por aqui. Son Mas também a algunas gente tem outros situaciones que exemplos, né, pasan en de outras esa tecnologias como comunidad. captação da água da chuva, que aqui é um exemplo na comunidade de Catuíri, que fica bem em frente Acá ao lago tenemos de el Tefé ejemplo e da de la cidade de Tefé, comunidad onde a gente realizou a Catuiri. implantação, né, utilizando, por exemplo, En este um caso, esa sistema aqui de comunidad calha, utiliza que un você retira sistema logo a sujeira depois da primeira de água que vai sendo tuberías lavada, para poder e depois captar el armazena a agua água da chuva, né, e y depois se realiza o tratamento almacena el agua domiciliar. de lluvia en esos E esses reservorios. exemplos aqui como de captação e depois envio da água para um reservatório é Acá muito tenemos utilizado na también la região do captación Nordeste, de regiões agua que enfrentam y escassez enviado para hídrica, un mas já reservorio está mucho sendo más grande aplicada que aqui para a utilizan en Amazônia las regiones por del conta Nordeste. de ser uma tecnologia que adapta a região de Es terra una firme tecnología que e se com os extremos adapta en climáticos las está já comunidades de sendo tierra necessário firme. aplicar isso também, esse tipo de tecnologia. También se puede aplicar esa E tecnología também dependiendo de la tecnologias de que comunidad. você vai armazenar e você También pode tenemos otro filtrar e tipo de armazenar a água ao mesmo tecnología tempo com donde materiais para acessíveis, né? Como almacenar esses con filtros que a gente materiales confecciona, que a accesibles gente pôde como estos baldes confeccionar que se utilizando confeccionaron dentro de la baldes comunidad. que eram utilizados em padarias e Baldes que se reutilizamos utilizaban en eles, las né? Higienizamos, panaderías depois confeccionamos aqui para adaptação com que a sean vela de filtro higienizadas y para luego poder gerar fueron uma água potável, adaptadas a água para que seria poder captada, tratada almacenar el e agua. e depois Y na última etapa, después filtrada aqui e clorada para as se populações utilizan consumirem e también en armazenarem formas dentro de casa, verticales né? para hacer el proceso de filtrado y tener el E é agua isso, pessoal. A gente potabilizada. agradece, assim, pelo Y tempo, eso pela es toda la oportunidade. A información gente que les partilhou puedo aqui um pouco das compartir. Muchas tecnologias e projetos. Tem gracias muitas con coisas, esas mas o tempo é tecnologías y curto. Deu proyectos que para nosotros partilhar um hemos pouco da nossa realidade desarrollado aqui na região de para Tefé. mantener la Muito potabilización del agua en obrigada, nuestra Caleb. región. Hemos aprendido mucho con tu presentación. Gracias por compartir las experiencias. Son aportes concretos para mejorar el acceso a agua limpia y segura en comunidades amazónicas. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos en el chat. Igual si alguien quiere levantar su mano, abrir su micrófono, están bienvenidos a hacerlos. Para el que quiera responderme, ¿ustedes consideran que las estrategias presentadas pueden ser adoptadas como medida permanente o para ser sostenida a largo plazo en áreas dispersas donde los sistemas de suministro no son una opción? ¿Qué mecanismos de sostenibilidad financiera, técnica o logística sugieren para este caso? Quer falar, Caleb? Eu posso responder primeiro. ¿Puedes hablar, Khaled, o yo respondo primero? Você João, pode. Oi, posso responder, Caleb? Depois você pode? complementa? Sí, puedo responder, Pode si sim, no, pode Tá. después sim. tú complementas. Sí. Bom, eu agradeço essa Agradezco pergunta. esta É uma pergunta muito importante, pregunta, es né? muy Talvez uma das mais importante porque es importantes, una de las más importantes sobre a sustentabilidade de tudo sobre isso, né? la É uma pergunta que sostenibilidad. Es una tem pregunta sido central aqui para a gente. que es central Porque para no nosotros, passado, porque en el a pasado pergunta era: la qual pregunta era, tecnologia usar, né? O ¿qué que tipo dá de para tecnología fazer? usar o qué debemos Qual hacer? dispositivo nós ¿Cuál es el vamos dispositivo colocar que lá na vamos a casa da colocar pessoa en la para que ela casa de tenha las água, para que ela personas tenha um para que banheiro, um tenga agua, para que sanitário? tenga un baño, Mas aí para nós que pueda utilizar descobrimos, el nós agua? desenvolvemos, nós adaptamos ao longo dos Pero anos, nosotros tratamos de e a desarrollar, tecnologia existe, elas existem. involucrarnos y desarrollar la Mas tecnología nós que entramos existe agora ahora. nessa fase Entonces ahora da estamos en la gestão, fase né? de la gestión, Da gestão da tecnologia. de la Então, gestión de la quem que tecnología. cuida da tecnologia? ¿Quién es que cuida de Quem esta deve tecnología? ¿Quién implementar a debe implementar tecnologia? la Quem gasta tecnología? dinheiro para colocar a ¿Quién gasta tecnologia, el né? dinero para Então, implementar aqui esa no Instituto tecnología? Mamiraua hoje nós temos uma visão En muito nuestro clara instituto tenemos que una ela é visión muy baseada na lei clara que es brasileira. basada en A la lei ley brasileira diz brasileña, que a que esta ley nos dice que la responsabilidade pela responsabilidad água e pelo del agua saneamento, y né? de los Porque em espanhol saneamientos saneamento
é um pouco diferente do Brasil, porque mas en español el a saneamiento tiene un concepto responsabilidade diferente a lo que es pelo para Brasil, saneamento, pela es água, la é do responsabilidad del governo, agua é y da el saneamiento prefeitura. es Então, responsabilidad del a nossa gobierno, del visão é de municipio. que nós Entonces, não nuestra visión devemos es que no estimular debemos as estimular pessoas a las a resolver personas as coisas a resolver sozinhas. las Nós cosas não solas. devemos estimular que as Nosotros no pessoas debemos façam isso de forma estimular a que las autônoma. personas Ah, Dona hagan eso de Maria, forma autónoma. gasta o seu Ah, sí, qué dinheiro lindo, e gasten su compra uma dinero caixa y d'água para você compran resolver o seu problema. los Nós não equipamientos seguimos para essa que linha. Então, resuelvan los nós seguimos problemas. uma No, linha de no seguimos desenvolvimento ese tipo de tecnológico, línea. Lo que nosotros mas hacemos es el desarrollo pensamos tecnológico. que Lo que pensamos a es que implementação dessas la tecnologias, implementación elas de esas devem vir tecnologías deben através venir do a governo. través del No gobierno, caso do Brasil, como en el através caso de das Brasil, a prefeituras, través de das los municipios, municipalidades, né? prefecturas. E, obviamente, Y a también população, os la moradores población, precisam los moradores, participar tienen que da participar gestão das de la tecnologias. gestión de las Então, vão tecnologías. existir diferentes Entonces, arranjos. vamos, Vão existir vamos a arranjos em desarrollar que a prefeitura varios pasos, gasta varios dinheiro com a pasos en que la infraestrutura, prefectura com as gasta, caixas invierte en d'água, com la as redes, com os infraestructura, en las sanitários, redes, en los e tubos, en las as cajas, pessoas, y os las moradores, personas, los poderão fazer a pobladores, gestão dos sistemas, pueden as pequenas realizar la manutenções e, gestión de los eventualmente, até a sistemas y operação el desses mantenimiento sistemas de água e y la saneamento, operación de esos recebendo sistemas de salário para isso, saneamiento né? É y justo agua y que que ellos as reciban un pessoas salario por paguem por esa isso. operación. Então, uma outra Entonces, visão es é: justo que ah, también las só porque é personas na contribuyan. comunidade tem que ser de Entonces, graça? existe Não, não tem que ser otra de visión graça. también, Tem que que ser entonces um la preço comunidad justo, solamente da las né? gracias o cómo debería Então, nós ser. entendemos que Entonces, lo sim, que nosotros as entendemos que pessoas, sí, os que las moradores, personas, los terão moradores, um custo mensal com essas tecnologias, mas é um aplicarán o custo darán que un nós chamamos costo aqui de uma mensual tarifa por estas social, por tecnologías, exemplo, pero de uma tarifa que aplicada seja bajo una tarifa compatível social com a que renda das sea, famílias, né? que sea Mas, compatible de con los novo, ingresos não familiares de esta comunidad. responsabilizando os moradores, No mas responsabilizar a los responsabilizando pobladores, pero o poder sí público. al Parte da poder, al pergunta Estado. ali é se a medida pode ser uma Sí, medida también esta medida permanente puede ser e una medida sustentadas a longo permanente y, prazo. y No sostenible caso a da largo captação de plazo. água de chuva, En sim. este caso, No la caso dos captación de agua sanitários, de sim. lluvia No sí, caso para los dos sanitarios baldes com sí, filtro, talvez. los Agora, baldes no con caso dos filtro kits quizás, emergenciais, não. pero los Como eu kits de falei, os emergencia kits no. Como emergenciais yo são para situações de mencioné antes, emergência, que o estos rio kits son para secou e situaciones de as pessoas emergencia. estão passando Por sede. ejemplo, cuando el Fora río se isso, seca y las nós personas não necesitan agua, devemos deben usar estimular los o kits, uso do pero kit. fuera de eso, Nós no. devemos estimular que as prefeituras levem No os es sistemas de que água motivemos el uso de para los kits de as emergencia, pessoas, pero tá? lo que Essa é a debemos minha motivar es que las contribuição. Não sei se o prefecturas Caleri deben quer de também. comprometerse con proveer con Não, estos sistemas perfeito, de João. Acho que saneamiento y você agua. já Eso es lo que quiero explanou compartir. e abordou Muy a maioria bien, Joao, es lo que das usted áreas ya e dos pontos que tem explicó sobre essa sobre los temática. E eu puntos acho que que é só tenemos que establecer dentro de esta uma reflexão temática y que es una reflexión que todo mundo que estuda saneamento, algum vai todo el profissional em mundo alguma que área relacionada a estudia saneamento, saneamiento tratamento de água, né? A gente no y Brasil, está saneamento, en a gente el engloba área de tudo isso. tratamiento de agua y saneamiento dentro de A Brasil, gente vê que não, a gente aprende que não existe vemos, uma sabemos y tecnologia que é aprendemos que que no existe una resolve tudo, tecnología que que é uma resuelve todo, panaceia, né? Panaceia é um que remédio que a no gente hay fala una no Brasil que serve panacea, para no, tudo, no es una mas panacea sim que todos ela vai intentan servir buscar naquele aquí en Brasil, momento, no início, no final. Então é um porque processo tenemos gradativo que a momentos, gente es un precisa proceso, el ponderar inicio, el em medio y cada el momento, em final. cada contexto, Entonces, en que uma cada tecnologia é contexto melhor, depois vai nosotros ter que mudar tenemos que buscar qué gradativamente para um tecnología es sistema mais mejor para centralizado, cada ou vai comunidad, no cómo início va a não ser más cobrava porque sistematizado, teve que ter um investimento, mas depois o pessoal porque tenemos que começou tener a cobrar entre inversión si para poder y también manter. a Então, tudo isso é recolectar ponderado los de acordo fondos com o para llevar a contexto, cabo né? estos proyectos. Mas é importante ler e ver, Es receber várias importante informações e ver reter o que é bom para y o contexto leer de las cada um, informaciones que para a tenemos gente não desde el punto de desprezar, falar, vista ah, de essa las tecnologia não comunidades serve, para pode servir naquele nosotros momento, mas depois não podemos sirva mais. desarrollar los Então é espacios isso. y Uma proyectos tecnologia, como o necesarios, João porque el falou, do problema filtro, es pode como servir até certo ponto, como mas Joao depois ya não sirva mencionó, los mais. Ah, o filtros pueden kit ser só serve utilizados
principalmente na questão específicos emergencial, na momentos, y el situação kit, emergencial que do extremo también es climático. E assim por específicamente diante, né? utilizado Não para existe momentos de uma coisa emergencia. cabalística, é uma coisa que a gente Y así vai continuamente, no refletindo e es algo ponderando, né? que nosotros sabemos de forma Correcto, cabalística, es muchas algo que gracias. tenemos que Justo desarrollar. nos acaba de llegar otra pregunta relacionada que nos cuenta que en Colombia las iniciativas que han intentado suministrar dispositivos de agua han fracasado porque las comunidades no están adoptando el uso y manejo y sobre todo mantenimiento de esto. Pregunta Javier, ¿cómo preparan a las comunidades para recibir estas soluciones? ¿Cómo las empoderamos? É, é também uma pergunta complexa, né? É uma pergunta que Es também una que se pregunta un poco relaciona compleja que está à gestão, relacionada né? Então a con gente la já percebe gestión, que o problema não é a tecnologia, né? O porque cuando problema ya tem sido a percibimos que gestão. el problema no es la Na tecnología, sino Amazônia, la eu gestión, confesso entonces en que la ainda é Amazonía difícil tengo que confesar que nós aún es envolvermos difícil as pessoas involucrar para a las fazer a gestão comunidades dos para sistemas que de se involucren en saneamento la de gestión, água, en los sistemas de porque saneamiento ainda y é agua, preciso trabalhar porque aún com tenemos que o trabajar con desenvolvimento comunitário. el desarrollo Então, comunitario. para que os sistemas Para operem de que forma los sistemas coletiva no operen de ambiente da forma colectiva comunidade, en un é ambiente preciso que comunitario, es haja preciso que minimamente haya um sentimento de mínimamente un coletividade. sentimiento As de pessoas precisam colectividad. estar Las personas organizadas, tienen que estar elas organizadas. precisam, por exemplo, Ellas fazer tienen parte de que, por uma ejemplo, associação de moradores, ser elas partes de una precisam se asociación de reunir, tomar pobladores, tienen decisões que tener políticas para reuniones, que tomar haja água. decisiones Se para não que houver uma haya, mobilização si no hay una movilización social dos social, moradores, as pessoas continuarão na las personas individualidade, continuarán cada de forma qual resolvendo o individual, seu cada problema. quien Então, resolviendo su propio problema. existe esse estímulo, né? Entonces existe ese Agora, por exemplo, no estímulo. Y Nordeste do ahora en Brasil, que el já está num nordeste de outro Brasil, momento, que ya existe está en uma mobilização otra época, social existe muito una mais forte. movilización social Então, mucho más muitas fuerte. instituições, muitas associações de Muchas moradores, eles já se instituciones, organizam moradores, e asociaciones se conseguem organizan demandar y essas consiguen tecnologias do pedir governo. esas Então, eles têm um tecnologías al poder gobierno. político grande para Entonces hay demandar un isso. movimiento Então, assim, político grande respondendo para poder pedir diretamente, sus é derechos. preciso Entonces es trabalhar necesario trabajar com os moradores con los numa ideia pobladores de con un representação tipo e de de força política. representación de Porque, fuerza no meu política, entendimento, porque não são para as ONGs ou no os solo institutos de las ONGs pesquisa ou as o las universidades que devem instituciones de resolver o investigación, problema las universidades das que deben resolver estos comunidades. problemas de As las comunidades. ONGs, as universidades de estudo e Las pesquisa, ONG, eles las vão dar um universidades de suporte para as investigación, comunidades. ellos dan Agora, a su aporte para las demanda, comunidades, elas pero devem vir dos moradores. el São os pedido debe moradores, ser os proveniente de los ribeirinhos que moradores, precisam porque ellos son los que se organizar com necesitan o respaldo organizarse técnico para demandar isso. con E aí un eles vão respaldo conseguir demandar técnico dos para vereadores, pedir eu sus não sei como se diz derechos vereadores, né, no Equador, né? Mas eles vão y, conseguir y de demandar desses repente políticos presentar locais, dos todos estos prefeitos, tipos de dos problemas a deputados los e tudo mais, veedores né? políticos o Então é preciso ter um representantes. No arranjo sé cómo e um se diga fortalecimento veedores en social. Ecuador, pero es lo que tenemos dentro de la cosmovisión Muchas social. gracias, Joao. Gente querida, nos Muy hemos acercado al final de este espacio, entonces las preguntas que no pudieron ser contestadas las vamos a pasar a nuestros ponentes para que las contesten después o si pueden contestarlas por el chat, les agradecemos. Mientras, para cerrar este webinar, queremos agradecer a Joao Paulo y a Calebe del Instituto Mamiragua por compartir sus conocimientos y experiencia en agua y saneamiento con nosotros. Gracias también a todos ustedes por su participación e interés en el tema. Les recordamos que esta serie de webinars está impulsada por la Alianza Aguas Amazónicas, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore. Les deseamos un excelente día y esperamos volver a verlos en los próximos webinars. No sin antes invitarles a prender sus cámaras un momento para tomarnos una foto de registro.
Genial, ya están prendiendo algunas personas y tenemos 3 pantallas que capturar. Entonces ustedes solo sonríen en todas. ¿Listos? Yo les aviso. 1, 2, 3. Perfecto. La primera, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse y por aprender de agua y saneamiento el día de hoy. Qué tema tan importante. Un buen día. Hasta luego. Tchau, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias, muy interesante.